Salve, salve, corretores de seguros! Tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende. Sejam muito bem-vindos ao podcast, o videocast Canal Corretor. E hoje estamos com um convidado aqui, que manja tudo sobre marketing digital. Meu xará, André Oliveira. Muito prazer, André, que já é um cara que tem muita experiência no mercado, aí 30 anos de idade. Ele é coordenador de Growth Marketing da Asus, há 5 anos no marketing digital e com milhões de reais gerenciados em anúncios em diversas plataformas no último ano. É o cara. Xará, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para o bate-papo do Canal Corretor. Obrigado demais, André. É um prazer estar aqui. Tem um tempinho já que eu estou querendo falar com o pessoal dos corretores aí. Já cheguei a fazer alguns treinamentos, a gente conversou com algumas pessoas, algumas centenas de corretores, mas quanto mais a gente puder falar, espalhar um pouquinho mais sobre o marketing, explicar como é que a gente faz, o trabalho que a gente faz e como que a gente pode ajudar vocês a conquistar mais clientes, melhor. Legal. E eu tenho que falar, né, Xará? Eu fui impactado pela Asus pelo seu trabalho, né? De alguma maneira chegou para mim ali, então você é um cara que conhece bastante aí de como fazer isso. Mas antes até de falar dessa questão de mídia paga, etc e tal, vamos do início, cara, assim. Tem muitos corretores que acompanham a gente e eu gostaria muito que você trouxesse na mesa aqui como é que o corretor pode utilizar hoje, a melhor forma que o corretor pode utilizar hoje o marketing digital para atrair clientes, para conversar com mais pessoas, para converter em vendas. O que ele pode fazer? Eu tô trazendo essa pergunta porque eu sei que é um desafio que grande parte dos corretores tem, né? Esse mercado digital para vender seguros. Como é que ele pode fazer isso da melhor forma possível, utilizando aí as ferramentas disponíveis hoje no mercado? Então, sim, perfeito, cara. Acho assim, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que, por mais que o marketing digital hoje ele seja insubstituível, o trabalho que os corretores fazem de visitar as pessoas, do marketing boca a boca, ele nunca vai morrer. Ele provavelmente vai ser o marketing mais efetivo que vocês vão ter. Mas vocês não podem depender, os corretores não podem depender só desse tipo de marketing, até porque ele é pouco escalável. O corretor só tem 24 horas por dia, a gente espera que vocês que o corretor durma 8 horas por dia, e o seu network, a rede de pessoas que você conhece é limitada. Você não vai conseguir fazer mais de 8, 10 visitas por dia, então você vai ter um impacto aí que vai chegar um certo tempo onde você vai cessar suas vendas, você não vai conseguir vender mais a partir disso. E aí é onde entra principalmente o marketing digital. Então, ele entra para complementar esse espaço onde você não está visitando as pessoas, onde você não tem tempo para visitar essas pessoas, para que, por exemplo, à noite, alguém que você poderia estar visitando vai ver o seu Instagram, vai ver um anúncio seu e vai surgir uma nova demanda para que você consiga vender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Muita gente coloca o marketing digital num pedestal de que ele resolve todos os problemas. Sim, ele resolve vários problemas, mas o bom e velho marketing aí do boca a boca e de visitar as pessoas tem que continuar. Perfeito. Claro. Um não elimina o outro, né? Eles são complementares. Exatamente. Um não elimina o outro e, como eu disse, é muito provável que você, ainda visitando pessoas no marketing boca a boca, você venda mais. Você tem uma maior taxa de conversão, ou seja, quanto mais você vai vender mais impactando menos pessoas. O grande lance do marketing digital é que você vai impactar muitas pessoas ao mesmo tempo e sem a necessidade de estar fisicamente ou estar necessariamente trabalhando, entre aspas, naquele momento. Então, para a gente entrar um pouquinho nisso aí, vou falar alguns jargões aqui. Eu acho que o primeiro jargão que eu posso falar do marketing é que conteúdo é rei, distribuição é rainha. E o que eu quero dizer com isso, né? O marketing de conteúdo, a gente fala muito sobre isso hoje. Você pode procurar na internet aí, digitar sobre marketing de conteúdo, você vai achar muitos sites falando a respeito disso, muita coisa falando a respeito disso. Então, apesar de tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou tentar passar o máximo possível que eu sei. A primeira coisa que eu já peço é que, caso você esteja assistindo esse podcast, procure sobre isso na internet, mas se aprofunde nisso. Mas a criação do marketing de conteúdo para o corretor, não só para o corretor, mas para qualquer pessoa que queira vender na internet, é primordial. Então, se você quer trabalhar com marketing digital, a primeira coisa que você tem que pensar é na produção de conteúdo. E hoje se fala muito em produção de conteúdo e as pessoas acreditam que o marketing de conteúdo ele surgiu agora, no século XXI, na era da internet. Mas isso não é verdade. Eu vou contar uma historinha e só para colocar para vocês entenderem
como que o marketing de conteúdo é poderoso. Então, vou falar a história da Michelin. Acho que todo mundo conhece os pneus Michelin. E eu não sei muito bem a época, mas eu acredito que por volta do início de 1900, a Michelin vendia carros na Europa. A Michelin vendia pneus para carros na Europa. E, como se pode imaginar, não tinha essa grande quantidade de carros que a gente tem hoje. Pouquíssimas pessoas tinham carro. E aí, a Michelin tinha um grande problema. Ela era uma empresa que vendia pneus, porém, nem todo mundo tinha carro. E as pessoas não tinham muito para onde ir com aqueles carros. Ou seja, iriam gastar pouco o pneu e a Michelin ia vender poucos pneus. Como que a Michelin poderia fazer com que as pessoas usassem mais os pneus delas, usassem mais o carro, gastassem mais pneus para que a Michelin vendesse mais pneus? E aí que surge, que se tem notícia provavelmente da primeira estratégia de marketing de conteúdo. A Michelin solta uma revista nessa época, onde ela mapeia os melhores restaurantes da Europa. E mapeando os melhores restaurantes da Europa, quando a pessoa compra um pneu da Michelin, ela entrega essa revista mensalmente para aquela pessoa. E aí agora a pessoa tem uma lista de restaurantes para ela ir, e ela vai como? Ela vai com o carro dela. Então ela começa a utilizar o carro dela para se deslocar aos restaurantes, assim ela gasta pneu, e quando ela precisar de comprar um pneu, ela vai comprar de quem? Ela vai comprar da Michelin. Por quê? O primeiro ponto dessa estratégia que você vai ver é que ela é genial. Você está vendendo pneu sem vender pneu. Sem vender pneu. Sem vender pneu. Você está entregando uma revista de restaurantes para você vender pneu no futuro. Mas ninguém que está utilizando essa revista sabe que está sendo impactado pela compra de pneu no futuro. Esse é o grande objetivo. Então, você está entregando valor para aquela pessoa. Ou seja, você está entregando conteúdo para aquela pessoa. Não existiam TripAdvisor, não existia internet, não existia nada naquela época. Talvez essa revista fosse a única fonte de informação sobre restaurantes que aquela pessoa teria acesso naquele momento, né? Exatamente, teria acesso. E, além de entregar conteúdo, você cria um primeiro gatilho ali, que a gente chama no marketing de gatilho da reciprocidade, que é o que o marketing de conteúdo entrega muito. O que é o gatilho da reciprocidade? A partir do momento que eu te entrego alguma coisa gratuita, você se sente obrigado a retribuir aquilo. Aquilo tem que ser recíproco. E isso, o marketing de conteúdo, ele é muito bem fundamentado nisso. Porque qual é a estratégia de marketing de conteúdo? Eu, Michelin, no caso, te entrego conteúdo para você ter que se deslocar até os restaurantes. Quando eu precisar trocar o meu pneu, primeiro que eu já tive contato com a Michelin. Eu já sou um cliente. Segundo, a Michelin me deu a lista de restaurantes. Se eu precisar trocar o meu pneu, por que eu vou escolher outra marca? Sendo que a Michelin me deu aquela lista de restaurantes para ir. Então, eu me sinto na obrigação de retribuir a Michelin como? Comprando os pneus dela. Cara, faz todo sentido. Perfeito, né? É assim, genial. E a partir disso, a gente sabe, existem as estrelas Michelin. E eu sempre me perguntei, por que chamam estrelas Michelin? Eu ia fazer essa pergunta, é por causa disso. Exatamente. A origem é exatamente essa. Exatamente. Olha só. Por que se chama estrelas Michelin, né? E aí você começa a pensar, será que Michelin era uma pessoa, um grande chefe? Um grande chefe de cozinha. Na minha cabeça, eu nunca pesquisei sobre isso, mas na minha cabeça era um chefe de cozinha. Mas não. Exatamente. As estrelas Michelin surgem nessa revista e elas são utilizadas até hoje para você ver o poder do marketing de conteúdo. Mais de 100 anos... Aí se passaram e hoje as estrelas Michelin ainda são um padrão para a gente falar de bons restaurantes. E aí, isso é um caso, eu acho que está um pouco mais afastado da gente. Vou dar outros exemplos aqui, que são mais fáceis. Mas marketing de conteúdo, onde está o marketing de conteúdo? Você vai comprar uma lata de milho verde, atrás da lata de milho verde tem uma receita. Você vai comprar um espaguete, atrás do espaguete tem uma receita. Aquele queijo lá, um cream cheese... Na tampa ali, né? Você tem que comprar porque tem que abrir para você ver a receita dele, inclusive. Exatamente. Né? Então, verdade. Isso tudo é marketing de conteúdo. E ele tá passando na sua frente o tempo todo. E quando a gente traz isso para a internet, que a gente está na era da comunicação, a gente está na era de estar no primeiro lugar do Google, é o maior objetivo de toda e qualquer empresa, seja você autônomo ou não, seja você dono de uma empresa, seja você colaborador de uma empresa. Estar no primeiro lugar do Google é ótimo. No primeiro lugar do YouTube, ter vários seguidores no Instagram, tudo isso é muito bom. E aí, uma coisa que eu falo é que se você corretor, parar agora e pensar quais são os influenciadores que eu sigo,
Quais são os sites que eu visito? Quais são os vídeos que eu assisto no YouTube? Todas essas pessoas estão te entregando conteúdo gratuitamente. Verdade. Todas elas. Todas elas. Então, o primeiro passo para você começar no marketing digital é produção de conteúdo. E por que eu falo que quando você está no marketing digital, você está falando com muito mais pessoas e provavelmente você vai converter menos pessoas do que se você estivesse indo de boca a boca. Quando você está no boca a boca, quando você está indo visitar um cliente, você está ali muito provavelmente para vender para ele. A pessoa já sabe que você está ali para vender. Então, se ela te recebe, ela está propensa a receber aquela visita, ela está propensa a receber uma visita comercial. Então, ela já está mais propensa a abrir o bolso. Ela quer comprar. Ela só não sabe se vai ser com você ainda. Seu papel é quebrar as objeções dela e fazer com que ela compre. Verdade. Já com o conteúdo, independente do conteúdo que você vai criar, o seu papel não é vender. O seu papel é entregar valor. É tirar dúvidas, é entregar informação valiosa, seja ela qual for. E aí, quando a gente entra nisso para o corretor, muito provavelmente alguns corretores aí vão estar pensando, tá, mas que tipo de conteúdo eu produzo? Hoje, lá dentro da ASUS, a gente consegue fazer algumas pesquisas de palavras-chave e qualquer um pode fazer esse tipo de pesquisa de palavra-chave. É só procurar no Google por pesquisador de palavras-chave. Você pode utilizar essa ferramenta gratuitamente. Isso te ajuda a entender o quê? Quais são as palavras-chave, ou seja, quais são as pesquisas que as pessoas fazem no Google e quantas pesquisas essas pessoas fazem por mês. Então, assim, já dando um spoiler, se o corretor procurar por seguro de vida, então utilizar o pesquisador de palavra-chave do Google para saber quantas pesquisas sobre seguro de vida tem hoje, mensalmente no Brasil, vão ser aproximadamente 300 mil pesquisas. Então, quando você para pensar na população brasileira, eu não tenho esses números agora, até talvez você saiba mais que eu, André, quantas pessoas hoje estão propensas a comprar seguro de vida? Muito provavelmente são mais de 300 mil pessoas. Muito mais. Muito provavelmente. Então, o que acontece? Quando você vai começar a produzir conteúdo, às vezes, o que você vende não é necessariamente o tipo de conteúdo que você tem que produzir. Por quê? Porque tem menos pessoas procurando por aquilo. Perfeito, faz todo sentido. E aí é onde a gente entra. Voltando a essa aula da Michelin, se a Michelin produzisse conteúdo sobre pneu, a Michelin nunca iria vender pneu. Porque quem se interessaria por pneu em 1900? Mas todo mundo se interessa por comer. Então, a primeira coisa que você tem que começar a pensar quando você vai produzir conteúdo é num funil de vendas. E, assim, existem inúmeros funis aqui que a gente pode falar. Tem funis de todas as formas, funis que as formas nem são realmente um funil. Mas a gente tem o funil clássico, que é o funil AIDA, que a gente chama, que é a inicial das 4 letras desse funil. Que a primeira etapa do funil é atenção, a segunda é interesse, a terceira é desejo e a quarta é ação. E aí, o que eu quero falar com tudo isso, e eu vou dar alguns exemplos desse funil para você, para como que o corretor pode utilizar um funil de conteúdo para vender mais. Perfeito. E sempre colocando na cabeça que você provavelmente não vai vender para todo mundo que você falar. Mas quando isso ganha escala, ou seja, ganha proporção, quando você consegue seguidores, quando você está no primeiro lugar do Google, quando você consegue ter uma relevância dentro do YouTube, você pode ter certeza que você vai vender. E as pessoas vão comprar de você com muito mais convicção por 2 pontos. O primeiro, você entregou conteúdo para elas. Então, gatilho da reciprocidade. Se ela tiver que comprar de alguém, é muito provável que ela compre de você, porque ela tem esse dever com você, de comprar de você. E o segundo, vai ser uma compra muito mais racional. Pense em alguém que nunca ouviu falar de seguro de vida e compra um seguro de vida. A chance dessa pessoa cancelar o seguro de vida por não entender direito do produto é muito alta, porque às vezes ela não entendeu o que ela está comprando. Então, se ela cancelar, você vai perder sua comissão. Agora, quando você produz conteúdo e começa a explicar para a pessoa sobre a necessidade de um seguro de vida, por que ela deveria ter, quanto de cobertura ela deveria ter, como que ela faz para o prêmio caber no bolso, quais beneficiários ela deveria colocar, quais leis estão envolvidas nisso, é uma compra muito racional. A pessoa já sabe por que ela está comprando, ela sabe qual que é o valor daquilo de verdade, e é muito provável que ela continue com você o resto da vida.
Mas aí, voltando naquele ponto, né? Tanto do funil quanto da palavra-chave, que eu disse seguro de vida, são 300 mil buscas por mês sobre seguro de vida no Brasil. Algumas considerações, né? Como eu já disse, a primeira, tem muito mais pessoas propensas a comprar seguro de vida do que essas 300 mil que buscam hoje. Segundo ponto, a sua concorrência para seguro de vida, com essas palavras, ela vai estar muito alta. Então, você não vai produzir um conteúdo hoje, vai aparecer em primeiro lugar do Google, vai aparecer em primeiro lugar do YouTube. Não é falando de seguro de vida exclusivamente dentro do seu Instagram, dentro do seu TikTok, seja lá qual plataforma for, que você vai conseguir muitos seguidores. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar como eu vendo seguro de vida sem falar sobre seguro de vida. E aí, para a gente materializar isso, vou dar um exemplo para ficar fácil para todo mundo, seria a venda de um produto. Então, vamos supor que eu tenho uma loja de tênis de corrida, especializada em tênis de corrida. Se eu, André, fosse produzir conteúdo para vender tênis de corrida, eu iria sim falar de tênis de corrida. Mas antes de falar de tênis de corrida, eu ia falar com as pessoas como emagrecer, como ter mais saúde. Se eu falasse como emagrecer, eu ia falar sobre corrida, caminhada, academia, hábitos mais saudáveis, alimentação. Dentro disso, eu já estou entregando conteúdo para essa pessoa. Porque existem muito mais pessoas que querem emagrecer do que necessariamente querem começar a correr. E para uma pessoa querer começar a correr, depois disso ela ainda tem que definir se ela quer ou não comprar um tênis de corrida. Então, quando eu falar sobre emagrecimento na minha loja de tênis de corrida, eu estou impactando todo tipo de pessoa. Verdade. Mas algumas delas vão se interessar por corrida. E quando elas se interessarem por corrida, elas vão começar a procurar sobre melhores formas de correr, como correr e não se lesionar, quantos quilômetros por dia eu começo a correr. E eu tenho que ter conteúdo para isso também. Porque eu estou ensinando as pessoas a começarem a correr. Eu ainda não estou falando de tênis. Mas eu estou ensinando aquela pessoa tudo que ela precisa para que em algum momento, se ela começar a correr, ela vai perceber que ela vai precisar de um tênis de corrida. E quando ela precisar de um tênis de corrida, e ela procurar por tênis de corrida marca X, tênis de corrida marca Y. Qual o melhor custo-benefício? Qual o melhor tênis de corrida até R$200? Aí sim eu tenho esse conteúdo. Aí sim eu entrego para a pessoa que já sabe que para ela emagrecer, uma das boas opções é correr. Agora ela já sabe como ela corre. Agora ela tem que escolher um tênis. E aí eu já entreguei tudo isso para ela. É muito provável que ela compre de mim. Porque ela já confia em mim, porque eu já entreguei conteúdo, de novo, pelo gatilho da reciprocidade. E isso é um funil. É simplesmente um funil. Porque quando a pessoa está procurando por como emagrecer, eu quero chamar a atenção dela. Ou seja, a primeira etapa do funil AIDA. Atenção. Como emagrecer? Então, eu estou enchendo de gente a boca do meu funil. Legal. Eu quero que essas pessoas me conheçam, eu quero falar com essas pessoas, eu não quero vender. Eu quero ajudá-las. Se elas chegarem num conteúdo, seja vídeo, seja lá o que for, e gostarem daquilo, e elas podem determinar, simplesmente, eu não quero correr, eu quero fazer dieta. Ok, tranquilo. Você não precisa dessa pessoa. Porque você nunca ia vender um tênis de corrida para ela. Você quer vender para quem quer comprar de você. E quanto mais racional a compra, melhor. Se a pessoa, então, determinou que ela quer correr, você despertou interesse nela, que é a segunda etapa do funil. Então, atenção é falar sobre emagrecer. Interesse é corrida. Então, você vai falar sobre corrida com aquela pessoa, você está despertando o interesse dela na corrida, e agora ela já começou a correr. Então, é o desejo. Quando ela já está correndo, ela já percebe, nossa, esse tênis meu não é tão bom para correr, eu preciso de um outro tênis. E ela agora já tem um desejo para comprar um outro tênis, e aí você está falando disso. E aí ela realiza a ação, que é a última etapa do funil. E ela compra o tênis de você. Mas falei muito sobre tênis. Vamos tentar trazer isso agora para o mercado de seguros. Para o mercado de seguros. Para o mercado de seguros. Uma das grandes dificuldades que eu tive, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar com a ASUS, que foi em meados de setembro ou outubro de 2020, se eu não estou enganado. Nunca tinha visto seguro de vida na minha vida. Você tinha seguro de vida antes? Não, achava que era nada. Picaretagem. Que é isso? Isso vai dar azar, né? Pelo amor de Deus. Exatamente.
era o clássico anti-seguro de vida. Assim, total. falava, nossa, que assunto chato e tudo mais. Uma das maiores dificuldades minhas foi entender em como que a gente poderia trabalhar seguro de vida direta e indiretamente. Porque o meu trabalho hoje na ASUS é trabalhar seguro de vida diretamente. É impactar as pessoas que já procuram por seguro de vida. Então, é as que já estão lá na etapa de desejo, na etapa de ação. Só que, por tanto que a empresa quer crescer, trabalhar só dentro dessas pessoas, com essas pessoas, não é o suficiente pra gente. Então, você tem que entrar no trabalho de conteúdo. E para entrar no trabalho de conteúdo, como eu já disse, tem que olhar para trás. E quais são 2 pontos principais que, quando a gente olha para seguro de vida, quais pontos vêm antes do seguro de vida? É isso que o corretor tem que pensar. O que acontece antes de uma pessoa decidir comprar o seguro de vida? E aí eu já vou entrar com outra teoria do marketing aqui. Que aí seria a jornada de compra. Que ela se conversa diretamente com o funil de vendas. E aí, a gente tem a jornada de compra e ela conversa diretamente com o nosso funil de vendas, que eu já falei antes. Mas o que é a jornada de compra? A jornada de compra ela é o funil na prática, tá? Então, quando você vai pensar, vou parar de falar de tênis de corrida, vamos falar de seguro de vida. A jornada de compra ela vai ter alguns níveis de consciência. E você, qualquer pessoa, independente se estiver assistindo a gente, para qualquer produto que você for comprar ou serviço, você já passou ou está passando por uma jornada por níveis de consciência dentro da jornada de compra. E quais são esses níveis de consciência? O primeiro é que você não tem consciência. O primeiro é você não sabe que você tem um problema. E você, por não saber que tem um problema, você nem sabe que existe uma solução, porque você não sabe que você tem um problema. Então vamos jogar isso para o seguro de vida. Um pai recente, que independente se ele tem ou não dinheiro, tá? Até porque os corretores que vão assistir a gente, você sabe disso muito mais que eu. Só ter patrimônio não é um ponto para você não ter seguro de vida. Não, verdade. Mas vamos colocar alguém que não tenha dinheiro, não tem um patrimônio. Então eu vou ser pai agora e não tenho dinheiro. Você não sabe que você tem um problema. Qual que é o seu problema? Caso algo aconteça com você, você não tem um patrimônio, o que vai acontecer com seu filho? Principalmente se você é a pessoa que traz a renda para sua casa. O que vai acontecer com seu filho? O que vai acontecer com seu parceiro ou com a sua parceira? Então, você não sabe que você tem esse problema. O segundo ponto é, você sabe que você tem um problema, mas você não sabe que tem uma solução. Então, vamos botar esse pai. Descobri que você é pai. E agora, eu começo a pensar, nossa, eu não tenho dinheiro. Eu preciso começar a ganhar mais dinheiro. Porque se alguma coisa acontecer comigo, meu filho não vai conseguir, minha parceira e meu parceiro vão ter dificuldade. Mas o que eu faço? Eu preciso trabalhar, entrar em outro emprego, eu preciso ser promovido. Então, ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe qual que é a solução ainda. Ele ainda não decidiu a solução. Qual que é o terceiro passo, né, desse nível de consciência? Eu sei que eu tenho um problema e eu sei que existem soluções. Então, quais podem ser essas soluções? Então, já até falei algumas delas. Eu posso ganhar mais, eu posso entrar em outro emprego, eu posso começar a investir melhor, eu posso começar a gastar menos, mas eu posso ter um seguro de vida. Então, começam a surgir soluções para aquela pessoa, para aquele problema dela. E o outro nível de consciência, que seria o último, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que existem soluções e eu já determinei qual solução é a minha. No caso, vamos falar de seguro de vida, a solução para esse problema seria ter um seguro de vida. Simples. Muito simples. É simples, mas não é fácil. Porque qual que é o papel do corretor agora? Como eu posso ajudar pessoas em determinados níveis de consciência durante a jornada de compra dele? E como eu utilizo o funil para isso? Então, um grande exemplo, alguns exemplos que a gente pode falar aqui o corretor, ele pode começar... Então, eu sou um corretor de seguros e eu quero começar um Instagram, eu quero começar um blog, eu quero começar um canal no YouTube. Sobre o que eu falo? Primeira coisa que eu já falo independente se você tem concorrência ou não, se você vai estar no primeiro lugar, no segundo lugar ou não, já fale de seguro de vida de primeira. Por quê? Já é um assunto que você domina, é um assunto que, querendo ou não, uma hora você vai ter que falar.
E você já vai aprender a produzir conteúdo com aquilo que você domina. Isso. E aí, essa sua sugestão é o corretor ele falar do produto mesmo, assim, o que ele oferece, nesse nível. Exatamente. Falar do produto, tanto do que ele oferece, quanto das particularidades do seguro de vida, para quem é. Começa a produzir o conteúdo sobre aquilo que você já tem domínio. Perfeito. Até porque você vai aprender muito mais onde você vai errar ali do que se você produzir de alguma coisa que você não tem tanto domínio. Tá. Você já deixa pronto aquilo. Se você precisar divulgar para alguém, já está pronto. Você divulga e isso pode gerar algumas vendas. Mas você não pode parar aí. Você não pode falar só de seguro de vida. Por quê? De novo, são poucas pessoas procurando por aquilo. A concorrência é muito alta. E são pouquíssimas pessoas que estão com esse nível de consciência na jornada de compra. São pouquíssimas pessoas que sabem que que a solução para o problema dela é um seguro de vida. E ela pode escolher N seguros de vida. Às vezes, alguns que você nem mesmo oferece. Ela pode escolher N corretores. Então, o que você precisa fazer é subir o nível, subir a jornada de compra. Ou seja, voltar a alguns níveis de consciência. Então, o que você pode começar a falar? Você pode começar a falar de parentalidade. Você pode começar a falar de planejamento financeiro. Você pode começar a falar sobre como economizar, como ganhar mais, opções para isso que não necessariamente são seguro de vida, mas em algum momento elas vão convergir. Grandes exemplos disso, uma estratégia que a gente pode falar aqui que pode parecer boba, mas não eu quero vender seguro de vida. Como eu vendo seguro de vida sem falar sobre seguro de vida? Cara, você pode montar uma calculadora para mulheres saberem qual que é a semana de gravidez que ela tá. Existem quase 1 milhão de buscas por termo de calculadora gestacional. Não tem nada a ver com seguro de vida. Verdade. Mas se uma pessoa está procurando por uma calculadora gestacional, é muito provável que esta mulher seja grávida e esteja procurando por isso, ou um parceiro dela esteja procurando por isso para saber qual que é o tempo de gravidez daquela pessoa. E a gente sabe, os corretores sabem muito mais que a gente. Filho, o nascimento de um filho, principalmente do primeiro filho, é um gatilho para você ter um seguro de vida. Por que você não pega essa pessoa lá no início, antes dela começar a pensar que ela vai ter um problema com aquele filho agora, por falta de patrimônio? O que aconteceria com aquele filho caso acontecesse com ela? Por que você já não começa a ajudar aquela pessoa lá no começo? André, você tá falando um negócio aqui, vê se faz sentido, tá? E acho que aqui é um ponto importante para trazer para os corretores. Você está trazendo várias ferramentas, e aí é uma pergunta, talvez até se um corretor estivesse aqui e faria para você. É muito importante, então. Vou tentar trazer um exemplo. Eu sou um corretor, eu quero vender seguro de vida para professores, por exemplo, tá? Aí, do jeito que você está me falando, a primeira coisa que acho que é legal. Você me corrige se eu estiver falando bobagem aqui, mas o corretor precisa definir uma persona. Ele precisa definir ali o tipo de pessoa que ele vai falar. Então, imagina só que eu sou corretor, então, professor. Antes até de eu falar de seguro de vida, ou trazendo a sua dica, vou falar de algumas coisas de seguro de vida, falar de alguns elementos, características, etc e tal. Mas eu fico perguntando, poxa, o professor não vai perguntar sobre seguro de vida na internet, mas ele pode perguntar como eu, como professor, posso cuidar melhor da minha voz. Que tipo de protetor eu posso usar, porque eu estou dando muita aula online e aquela tela do computador pode atrapalhar a minha pele. Sim. E aí eu vou estudando eu, corretor, estudo sobre isso e eu vou produzindo conteúdo para que de alguma maneira esse professor chegue na minha página. É mais ou menos isso? E aí depois você vai convertendo ali em vendas? Tem a ver com isso? Sim, exatamente. Isso, inclusive, é um ótimo exemplo. E você colocou um ponto que eu não falei, né? Eu não falei de persona aqui. Acho que eu pulei uma etapa. Persona seria até uma coisa que você faria antes da produção de conteúdo. Tá. Mas, assim, só para caso os corretores não saibam, o que seria persona, trocando em miúdos a persona, seria um personagem semi-fictício do seu cliente ideal. Então, nesse caso, professores, o que você teria que fazer seria criar uma persona. O que seria essa persona? Você daria um nome para um personagem sempre fictício, daria uma idade, a renda, se ela é casada ou não, se ela tem filhos ou não, quais são os problemas, quais são os sonhos, quais são as dores daquela pessoa. E a partir disso, você já vai ter uma ideia de produção de conteúdo. Perfeito. E aí, indo para isso que você falou, né? Sim, exatamente. Então, se eu sou um corretor e eu quero focar em professores, eu posso começar a produzir conteúdo
único e exclusivamente sobre o universo de professores. Eu posso estudar, por exemplo, quando que um professor do estado se aposenta. Tá. Os outros exemplos que você deu, protetores de tela, como cuidar melhor da voz, planilha financeira para professor, como bons investimentos para professores, descontos exclusivos para professores. Então, você pode começar a rodear aquele tema. Porque nisso você já vai conseguir aqueles professores e uma hora ou outra você pode começar a introduzir aquele assunto de seguro de vida. Você não vai falar de protetor de tela num dia e no outro dia você vai falar de seguro de vida com ele. Não. Você vai seguir um caminho. Tá. Com isso, você pode até começar a capturar alguns dados daquelas pessoas. Vamos supor que você tem um e-mail, um grupo de WhatsApp, onde você produz conteúdo para aquelas pessoas. Você pode mandar uma pesquisa, simplesmente, onde você captura o e-mail daquela pessoa e faz algumas perguntas. Você tem filho? Você tem patrimônio guardado para caso algo aconteça com você? Você é a pessoa que traz renda para sua casa? Você é a pessoa principal que traz renda para sua casa? Você já tem ou já teve um seguro de vida? E a partir disso, você já criou um rapport, você já criou um relacionamento com aquela pessoa que você já pode avançar uma etapa com ela para começar a falar de seguro de vida. E aí, ela já te conhece, de novo, gatilho da reciprocidade, você já entregou conteúdo para ela e você pode começar a vender. E isso não só para professores, né? A gente sabe, existem algumas profissões que os corretores preferem, você pode produzir conteúdo especificamente para aquilo. Legal. Você pode fazer entrevistas já com seus clientes e entender quais são as dores que vocês passam, até mesmo para você produzir conteúdo. E aí, dentro disso, você já começa o seu universo de produção de conteúdo. E assim, tem coisas que não são escritas em pedra, tem coisas que são leituras, alguns escritores vão falar uma coisa, alguns escritores vão falar outras. Mas quando a gente vai falar de conteúdo, o que eu, André, vejo e já li mais é que a produção de conteúdo para o topo de funil, ou seja, a produção de conteúdo que o corretor de seguro não vai falar sobre seguro de vida, ele vai falar sobre assuntos que permeiam ou mesmo assuntos que não permeiam aquele assunto, vai ficar por volta de 80% do conteúdo que você cria. Por quê? A ideia é atrair o máximo possível de pessoas. O máximo possível. E além de você atrair aquelas pessoas e conseguir, talvez, convertê-las no final, quanto mais pessoas você atrai, mais as pessoas te indicam. Então, quanto mais pessoas você tem atraindo, mais as pessoas estão ajudando a distribuir o seu conteúdo e mais pessoas você chama. Então, a ideia é realmente encher o funil e depois conseguir converter aquelas pessoas da melhor forma possível. A taxa de conversão pode ser baixa. Às vezes, você vai ter lá 1 milhão... 1 milhão é muito difícil de seguidores de ter, mas você pode ter 10 mil, 15 mil seguidores. Às vezes você vai vender para 5, 10, 15, 20 por mês. Mas você pode ter certeza que aquela compra vai ser muito racional. A chance daquela pessoa deixar de pagar o seguro de vida ou acontecer alguma coisa para ela ir para um concorrente é muito difícil. É um cliente de muito mais qualidade, que a gente chama de LTV. É um cliente que vai ficar muito mais tempo com você. Ou seja, ele vai te gerar muito mais receita. E aí eu queria voltar lá pro começo, o primeiro jargão que eu falei. Eu falei um pouquinho sobre produção de conteúdo e eu falei que conteúdo é o rei e a distribuição é a rainha. É isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre plataformas... Onde distribuir isso, né? Onde distribuir esse conteúdo. E você sabe, André, que você falou um negócio agora da atenção, né? Eu lembro de ter escutado isso há uns 3 anos, talvez, aí. Uns 3 anos. Que o novo petróleo seriam os dados, né? E recentemente, nos meus estudos aqui, eu vi outra coisa agora, que é o novo petróleo é a atenção das pessoas, né? E tem tudo a ver com o que você está falando, né? Você vê o topo ali, que é 80% do que você vai fazer, de conteúdos que estão em torno de uma persona. E até para você entrar nessa parte do canal, eu vejo muitos corretores, porque eu acompanho, né? Em plataformas e tal, e muitos ficam colocando ali o banner, o produto de uma seguradora X, a marca da corretora dele, e tá tudo bem. Mas são pouquíssimos. Eu não consigo lembrar aqui alguns que fazem um trabalho desse de criar essa persona. Acho que muita gente acaba deixando essa etapa de produzir um conteúdo muito específico, né? E aí entra aquela história, né? Vou vender tudo para todos. Isso aí acho que é uma estratégia não tão boa, pensando na venda de seguro, né? E especialmente seguro de vida, né? Sim, exatamente. Até nisso de falo com todos, tive um
uma pessoa que me ajudou muito e é um dos gurus do marketing aí no Brasil, que é o Peçanha, e ele tinha uma frase aí que era: quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Fala com ninguém. E é muito isso. E isso sobre atenção e sobre dados. Dados, sim, são petróleo, mas atenção... Cara, hoje a gente vê aí um exemplo de chamar atenção e você não chama mais atenção com anúncios. Claro, anúncios funcionam. Se não funcionassem, Facebook, Google, estariam falidos. 98% da receita dessas empresas vem de anúncios. E não necessariamente também, se a gente tiver a oportunidade de falar de anúncio aqui hoje, não necessariamente um anúncio precisa ser focado em conversão. Às vezes você vai utilizar um anúncio para chamar a atenção daquela pessoa para um assunto que não tem nada a ver com seguro de vida. Entendi. Só para você encher a boca do seu funil. Para entrar nos 80% lá que você falou, Para entrar nos 80%. Entendi. Você, corretor que tá vendo aí, eu tenho certeza. Quando você vai assistir um vídeo no YouTube, aparece um anúncio na sua frente, você pula aquele anúncio, você nem sabe o que aconteceu, a maioria das vezes. Você tá mexendo no Instagram, tá mexendo no Facebook, aparece um anúncio, você nem lembra qual anúncio foi. Verdade. Isso é uma cegueira que a gente tem. Eu não sei muito, eu não sei, ela tem um nome em inglês, eu não tô me lembrando agora, mas é uma cegueira de anúncio que existe. A nossa mente ficou preparada para pular banner, para pular anúncio, para pular qualquer coisa que a gente já sabe que não é importante pra gente. Não vai agregar valor, né? Que é o que você falou no início do nosso bate-papo aqui. Exatamente, né? Que não vai agregar valor. De novo, não que anúncios sejam ruins, anúncios são ótimos, mas a atenção é muito importante. Perfeito. Hoje, só para falar um pouco sobre tanto que a atenção é importante, o TikTok, ele cresce exponencialmente e hoje o TikTok ele nem é mais um concorrente do Instagram nem do Facebook. Por quê? Hoje a gente tem efeito segunda tela, que é o quê? Hoje você tá vendo o computador e tá no celular. Então, o celular é a sua segunda tela. Então, sim, a sua tela principal é o computador. Ou, às vezes, você está vendo televisão e está no celular. Hoje, o TikTok, ele chama tanta atenção, a estratégia de produção de conteúdo do TikTok é tão forte que o TikTok não é mais considerado uma segunda tela. Ele é considerado uma primeira tela. Quando você vai ver Netflix, as pessoas estão no TikTok assistindo Netflix. O Netflix se torna uma segunda tela. Verdade. Por quê? O TikTok tá chamando a sua atenção muito mais que aquela série, aquele filme. Né? Praticamente a única tela. Ele é praticamente sua única tela. E aí, nossa, é verdade. A ideia é essa, chamar a atenção. Boa. Chamar a atenção de fato. E sobre os canais, então? Qual seria a melhor estratégia aí, pensando nessa produção de marketing de conteúdo e para produzir, né? Quais são os melhores canais aí? O que você tem de recomendação para os corretores? Beleza. Vamos falar lá um pouquinho. Eu vou separar em grau de dificuldade da produção, grau de resultado, chance de dar resultado, acho que vale a pena falar também, e facilidade da distribuição, tá? Então, o que seria o grau de dificuldade de produção de conteúdo? O quão difícil é eu tirar aquele conteúdo do papel, é eu tirar aquele conteúdo da minha cabeça e colocar ele na internet. Então, vamos passar aqui por alguns exemplos. Eu vou falar sobre YouTube, blog, que é escrever artigos em um site para entregar valor, e redes sociais. E aí, em redes sociais a gente fala de Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Pode ser? Beleza. Então, vamos lá. Grau de dificuldade. Grau de dificuldade de produção de conteúdo para um blog. Não é difícil. Às vezes você vai ter dificuldade para escrever. E escrever para um blog não é a mesma coisa de escrever normalmente. Existe produção de conteúdo para web. Que, inclusive, existem cursos gratuitos muito bons que falam sobre isso. Porque para você escrever para um blog, você precisa, primeiro, ter o blog. Segundo, fazer com que aquele blog ranqueie. E terceiro, produzir o conteúdo. Produzir o conteúdo para o blog não é difícil. Mas eu vou falar depois da distribuição. Tá. Produção de conteúdo para o YouTube. Cara, complicado. Hoje, se fosse há 10 anos atrás, onde o YouTube era um terreno baldio, né? Que a gente fala. Tudo era mato. Era só você pegar uma câmera ali, sentar e produzir o conteúdo e sair falando sem edição nenhuma. Facílimo. Mas hoje você vê os canais do YouTube são tão bem ou às vezes mais produzidos até do que a própria televisão. Verdade. Então a gente tem canais no YouTube aí que hoje já fazem reality show, por exemplo. Que poderiam muito bem passar na televisão. Então, criar conteúdo para o YouTube hoje é difícil. Às vezes você pode ser uma pessoa que fala muito bem, que consegue se expressar muito bem, mas você não sabe editar um vídeo, você não tem os equipamentos necessários. Você pega grandes gurus aí do YouTube, por exemplo, um clássico que eu já vi, independente se as pessoas gostam ou não dele, é o Primo Rico. Sim. Os primeiros conteúdos dele era ele sentado no sofá, Verdade. filmando no celular com a câmera muito ruim. Deu certo? Deu certo.
Tenta fazer isso agora. É. É muito complicado de você conseguir. Você tem que ser muito diferenciado. Muito diferenciado. Então, é uma estratégia que dá resultado? É, mas a produção de conteúdo para ele é difícil. Tá. Redes sociais já é outra história. A gente sabe que o Instagram tem vários influenciadores que tem equipamentos de primeira, profissionais, e que eles utilizam isso, mas as redes sociais, elas são locais onde você já se é esperado pelas pessoas que estão assistindo aquela rede social um conteúdo mais caseiro, por assim dizer, que não é o que elas pensam mais do YouTube. No YouTube, hoje, a qualidade é qualidade TV. Quando você entra no canal... Você já espera, né? Uma qualidade diferenciada. Você já está esperando qualidade Entendi. diferenciada. Você não tá no Instagram esperando ver alguma coisa de qualidade nível televisão, corte nível televisão. Nem no Instagram, nem no Facebook, nem no LinkedIn, que seja, nem no TikTok. Então, para distribuição, para a gente for falar assim, quero começar a produzir conteúdo para distribuir, eu recomendaria começar com uma rede social. Tá. E aí, Facebook, sinceramente, não. Facebook hoje, apesar, assim, as pessoas falam muito, o Facebook morreu. Não, o Facebook não morreu. O Facebook nos Estados Unidos é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Inclusive, a ferramenta de grupos do Facebook lá nos Estados Unidos é a maior fonte de informação de marketing para mim hoje. Aquelas comunidades que são criadas comunidades lá? no Facebook. Para mim, é a melhor fonte de informação de marketing hoje para mim. Mas tem que saber utilizar. Aqui no Brasil não funciona. O seguro de vida vai ser vendido para pessoas no Brasil. Então, não iria para esse lado. Tá. Instagram, cara, eu diria que é inevitável. Instagram, independente se ele está em queda ou não, as pessoas continuam utilizando. As pessoas utilizam ele para ver conteúdo. A gente vê o Reels aí. O Reels, a gente consegue produzir conteúdo de 2, 3, 4 minutos. Então, o próprio feed de notícias do Instagram aceita conteúdos grandes. Então, praticamente vai ser impossível um corretor conversar com alguém e essa pessoa não ter um Instagram. Não tem, É muito difícil. A minha avó, da última vez que eu de nós, estava criando um Instagram pra minha avó. Não dá, todo mundo então, tá. Até quem estava muito atrasado já tá lá. E as pessoas esperam que quem tá comunicando com elas tenha um Instagram. Então, a produção de conteúdo pro Instagram é fácil. Por quê? As pessoas estão lá, elas esperam que você esteja lá. Você não precisa criar um conteúdo tão bem elaborado. Você tem que entregar um bom conteúdo, mas você não precisa de uma câmera, você não precisa de um microfone, você não precisa de luz. Você pode criar aquele conteúdo. Claro que a ideia sempre é depois avançar, conforme as coisas andam, e tentar fazer a coisa mais bem elaborada possível, até chegar a um ponto de você migrar para o YouTube. Não migrar 100%, claro, continuar no Instagram, mas também para o YouTube. LinkedIn, acho que já dependeria muito das personas que você falou. O LinkedIn vai ter muitas pessoas ali, por exemplo, autônomos, advogados, dentistas, médicos, que nós sabemos que são ótimos clientes para os corretores de seguro. É um público que provavelmente não vai estar no LinkedIn. É verdade. Provavelmente não vai estar. O que vai estar no LinkedIn? A gente vai ter analistas de startups, analistas de empresas tradicionais, gerentes, pessoas C-level. Todas elas precisam de seguro de vida. A produção de conteúdo ali, ela é um pouquinho diferente. Você não precisa produzir vídeo, você pode produzir texto. E você pode produzir texto não necessariamente voltado para a escrita na web, que eu disse antigamente, que eu disse anteriormente. Você pode produzir o texto como você estivesse conversando com alguém, então é um texto muito mais fácil de publicar. E o LinkedIn tem um alcance orgânico muito forte. O que isso quer dizer? Esses dados que eu estou falando agora podem estar um pouco desatualizados, mas o alcance do Facebook orgânico, ou seja, quando você faz uma publicação no Facebook e essa publicação chegar para outras pessoas sem você ter que colocar dinheiro em anúncio, ela está em volta de 2%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 2 vão ver uma publicação sua. Já no LinkedIn, ela está por volta de 40%. Ou seja, o efeito de viralização do LinkedIn é muito forte. Eu mesmo, em outubro, se eu não me engano, agosto do ano passado, eu tive um problema, fiz uma publicação no LinkedIn, em 12 horas eu tinha alcançado 50 mil pessoas. Nossa. Eu não tenho muita conexão no LinkedIn, eu tenho 2 mil pessoas, eu sou uma pessoa normal no LinkedIn. Então, para você alcançar muitas pessoas com um bom conteúdo no LinkedIn, que é fácil de produzir, é muito fácil. Então, a depender da sua persona, o LinkedIn é um ótimo lugar para você estar. E o TikTok, ele é um caso à parte. Eu tinha um preconceito muito grande com o TikTok pensando em público.
Pensando em público. Eu sempre imaginei que o TikTok era uma plataforma que era 100% utilizada por pessoas com menos de 25 anos. E eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o pessoal do TikTok. E hoje 40% do público tem menos de 25 anos, sem problemas. Não que quem tenha menos de 25 anos não precise de um seguro de vida. Às vezes a pessoa precisa. Sim. E, às vezes, você já produzindo conteúdo para aquela pessoa que não fala do seguro de vida, quando ela chegar na idade ou no momento de comprar um seguro de vida, ela já te conhece. Então, não tem por que você não falar com esse público. Primeiro ponto é esse. E o outro ponto é, 60% é acima de 25 anos. Pessoas de 35 a 45 anos estão no TikTok. Pais, mães estão no TikTok. Vendo o quê? Vendo vídeo de crianças, vendo vídeo de cachorro, vendo vídeo de comida. Então, você pode começar a produzir um tipo de conteúdo ali, sim, e começar a criar uma audiência no TikTok. Então, se eu fosse falar sobre distribuição de conteúdo hoje... Começar hoje, como corretor para distribuir conteúdo de seguro de vida. Começar hoje. Primeira coisa, Instagram. Instagram. Produção de vídeo, imagem estática com boas legendas, falando com o pessoal, que todo mundo tá lá, pelos pontos que eu já disse. E, a depender da sua persona, eu iria para o LinkedIn também. Se você tiver uma persona, se você consegue se comunicar bem com pessoas de empresa e tudo mais, se você tem uma facilidade de escrita, eu começaria um LinkedIn porque o seu alcance orgânico é alto. Perfeito. Então, nível de dificuldade. Distribuição de conteúdo. Eu já entrei um pouco nisso da distribuição de conteúdo, mas eu vou dar só umas lapidadas aqui. Blog. Vamos lá. Cara, começar um blog sobre seguro de vida não é fácil, tá? Por quê? Blog envolve muita coisa a não ser só escrita. A Lisa, da ASUS, que coordenadora de conteúdo, ela sabe muito bem, mais que eu. Aliás, ela é uma convidada nossa aqui. Em breve ela estará com a gente aqui, bom. Fazendo episódio, para falar disso, inclusive, né? De conteúdo, como fazer blog, exatamente. Ótimo. Boa. É uma boa pedida. Boa demais, né? Mas, cara, se fosse só escrever e aparecer no primeiro lugar do Google, estaria ótimo. Produção de conteúdo para blog é muito difícil. Sua concorrência de seguro de vida vai ser muito grande. E os assuntos que permeiam o seguro de vida que você pode falar, como parentalidade e coisas financeiras, tá inundado de conteúdo sobre isso. Você tem que ter uma equipe muito grande, uma dedicação muito grande. E, cara, se você mandar muito bem, 2 anos para, assim, começar a ter algum resultado. E não tem uma coisa também, André? Eu escuto muitas pessoas falarem, né? Os gurus aí do marketing e tal, né? Não sei tão disso é uma verdade absoluta, mas que a tendência, principalmente esse ano aqui, é muito vídeo. As pessoas estão consumindo muito vídeos curtos, né? Isso é uma verdade ou não? Depende muito também da persona, depende da plataforma que você tá. Cara, eu vou te falar assim... Eu acho que é mais uma coisa de geração, tá? Hoje a gente já sabe que o modelo de vídeo horizontal acima de 1 minuto, ele não é utilizado pela geração Z. Por isso o TikTok é tão forte. Tá. O TikTok, ele é mais visto, se eu não me engano... Esqueci o país da Europa. Eu acho que na União Europeia toda, o TikTok ele tem mais horas de visualização do que o próprio YouTube. Então, isso é muito a geração Z. A geração Z, ela não tem mais paciência para assistir vídeo na horizontal, pegar o telefone, virar na horizontal, assistir um vídeo mais de 1 minuto. Para seguro de vida, cara, eu acho que isso não tem problema, tá? Eu acho que isso não tem problema. Você pode, sim, produzir vídeos mais longos, vídeos na horizontal, mas também eu não deixaria de produzir vídeos mais curtos, que até no YouTube hoje existe os shorts, né? Que, se eu não me engano, tá no beta. E, cara, blog... É muito difícil falar que o blog vai morrer. Todo ano, alguém chega e fala que o e-mail marketing vai morrer. Cara, e-mail marketing é o que mais converte. A maior taxa de conversão que existe hoje em qualquer coisa é e-mail marketing. E tem 10 anos que eles falam isso. 10 anos que todo mundo fala que o e-mail marketing vai morrer. Não vai morrer. Assim, pode morrer. Mas hoje, se você for pensar para os próximos 5 anos, o e-mail marketing não vai morrer. Então, eu diria que o blog também não vai morrer. Pode morrer? Pode. Mas ele ainda tem muito tempo de vida útil. Tem que acontecer uma reviravolta muito grande na internet, na produção de conteúdo. Mas eu não faria um blog. Se eu fosse um corretor que trabalha sozinho, eu não produziria um blog. A chance de dar um resultado é quase nula. É muito provável que você desista daquele blog antes de ter uma visita orgânica.
Então, vamos lá para YouTube. YouTube. Distribuição do YouTube, ou seja, o alcance do YouTube, ele é, sim, difícil. Ele é quase tão difícil quanto um blog. Mas ele consegue te dar resultado mais rápido. Tá. Porque o YouTube ele vai levar em consideração alguns pontos que o blog não leva. Que é quantidade de comentários que as pessoas fazem no seu vídeo, quantidade de likes, quantidade de inscritos, tempo de permanência naquele vídeo, te ajuda melhor a ranquear, a subir posições e fazer com que aquele seu conteúdo alcance mais pessoas. Tá. E assim, sinceramente, se você produzir um conteúdo de 10 minutos sobre seguro de vida no YouTube e a pessoa assistiu, ela vai comprar de você. E não tem um tema também aí, André? Eu fico pensando, né, no YouTube, pensando no corretor produzindo conteúdo para o cliente final. Aí eu tô tentando agora me colocar no lugar do cliente final. Uhum. Eu entrar no YouTube para pesquisar sobre seguro de vida. É comum esse tipo de pesquisa? Os clientes vão lá para ver como funciona? Bacana você falar isso. A gente fez uma pesquisa na ASUS, se eu não me engano, a gente entrevistou 440 pessoas do Brasil todo. Tá. De 25 a 45 anos que não têm seguro de vida. Então, algumas já tiveram seguro de vida, tá. mas elas não tinham seguro de vida. No momento, elas não estavam com seguro. Não estavam com seguro tá. de vida. E a gente fez uma pergunta, e foi essa pergunta, que era... Se você precisa... Eu não me lembro muito bem qual era a pergunta, mas eu me lembro das respostas e eu lembro do número. Se você precisasse informar sobre seguro de vida, o que você faria? Então, a gente tinha lá, procuraria um corretor. Tá. Então, seria um corretor generalista, né? Então, às vezes, eu não tenho seguro de vida, eu vou procurar meu corretor do meu carro. Seguro do meu carro. Vou falar com ele. Seria o que eu faria há alguns anos atrás. Eu vou procurar no Google, eu vou procurar um corretor especializado, eu vou procurar uma seguradora. Banco, né? Devia ter a pergunta lá também, né? Banco. Tinha banco. Vou conversar com um amigo ou vou procurar no YouTube. Cara, o YouTube ficou em terceiro lugar. Tá? Então, hoje as pessoas já substituem... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que já substituo grande parte das minhas buscas no Google pelo YouTube. Principalmente quando eu tenho que decidir entre alguma coisa. Então, eu comprei um tablet domingo. Ao invés de eu entrar no Google e editar qual é o melhor tablet custo-benefício, eu já sei que no YouTube está inundado de conteúdo sobre isso. Então, eu procuro isso no YouTube. E tem outra coisa. O Google, hoje, ele funciona por resposta do usuário. Às vezes, o usuário procurou qual o melhor seguro de vida, e se o Google entender que o que responde melhor a pergunta daquela pessoa é um vídeo, o primeiro lugar vai ser um vídeo. E esse vídeo vai estar no YouTube, porque o YouTube é do Google. Sim. Então, assim, respondendo essa pergunta, cara, para o cliente final, sim, ainda assim, vai depender muito. A gente sabe que vão ter pessoas, por exemplo, alguém de 50 anos, talvez seja muito provável que ela leia. Ao invés de assistir o conteúdo. Mas alguém na casa dos 30, 35, 40 anos, pode ter certeza. Se ela não vê de primeira, quando ela for tomar a decisão final dela, ela vai procurar alguma coisa no YouTube. Deve ver comparativo, vai ver, né, algum especialista falando, o seguro dessa empresa é assim, né, outra assado. Exatamente. Até porque no YouTube tem muito comentário. Assim, eu vou falar um pouquinho sobre mim, mas quando eu vou ver algum vídeo, vou tomar alguma decisão de produto, de serviço, eu vejo o vídeo no YouTube e depois eu leio os comentários embaixo. Porque aí eu sei se os comentários... Porque se aquela pessoa que fez aquele vídeo, ela estiver falando abobrinha, os comentários vão estar xingando aquela pessoa. É só groselha isso aí, né? Exatamente. Pô, nada a ver com o que ele falou que ia falar. Exatamente. E aí você usa aquela prova social dos próprios comentários para te ajudar a definir. Boa. Então, eu iria... eu acho... Assim, eu tenho dados para falar que é uma boa estratégia. Legal. Assim, em quanto tempo daria resultado? Talvez 6 meses. Tá. Se você já conhecer algumas pessoas, já conseguir jogar seu vídeo, talvez dê resultado até antes. E aí, de novo, redes sociais. A distribuição o orgânico do Instagram cai a cada mês. Eu sinto no meu que tá caindo pra caramba ali, visualização de stories, né? O quanto ele manda ali também no feed. Cai muito. Já teve uma época, assim, quem é mais usuário do Instagram sabe que teve uma época que você entrava no feed, o feed era por tempo. Então, a última pessoa que postou, depois a penúltima. Isso. E aí você conseguia ver as publicações de todo mundo. Hoje já não é mais isso. É verdade, né? Hoje diminui seu alcance orgânico, ou seja, você já não vê as publicações de todas as pessoas. Os stories ainda sim, mas isso vai acontecer com os stories. Tá. O Reels também. Por quê?
O Instagram precisa vender anúncio. É. Quanto mais você diminui o alcance orgânico dos criadores de conteúdo, das pessoas que estão lá, mais anúncio tem que ser utilizado. E quanto mais a gente utiliza anúncio, mais caro fica. Perfeito, cara. E aí, você sabe, você falando disso, vou até te fazer um convite aqui, cara. Pra gente falar dessa parte dos pagos, né? Dessa mídia paga. Eu acho que dá um bate-papo inteiro falando disso, né? De como a gente pode fazer para ajudar o corretor nesse ponto também, né? Dá uns 10 podcasts. Pô, legal. Ó, show de bola. Brezão, vou te falar porque, assim, você trouxe muita ferramenta para os corretores que estão ouvindo e vendo a gente aqui. Pô, você trouxe muita coisa legal aqui. Muito material rico. Essas dicas do marketing de conteúdo que, cara, eu te falo porque eu acompanho muitos corretores nas redes sociais, né? A grande maioria não faz isso, cara. A grande maioria tá fazendo as postagens lá que eu te falei, né? De produto, de seguradora e tal. E não tá fazendo, não tem essa preocupação. Porque dá trabalho fazer isso, né? Nem todo mundo quer pagar o preço, né? De sentar, deixa eu ver aqui, ó. É esse tipo de pessoa que eu quero falar, é esse assunto que eu vou estudar. Porque você tem que parar pra estudar ali, né? Não é uma coisa que você tá habituado, que nem a dica que você deu. Poxa, começa falando do seguro, que é o que você domina, é o que você estudou e tudo bem. Só que vai já se planejando pra você estudar o que tá em torno, pra você fazer isso depois, né? E às vezes a pessoa tem vergonha de ligar uma câmera, mas faz um post ali estático, né? Coloca uma legenda legal. Então, cara, só dicas bacanas. Eu quero deixar esse convite aqui pra gente fazer um próximo pra falar de mídia paga, porque também aqui tem muita coisa. Eu sei que você tem essa especialidade também. E falar pra vocês, corretores, estão com a gente aqui, ó. Acompanhe o canal Corretor aí no Instagram, no YouTube, aqui também nessa plataforma, porque o meu xará aqui, ele vai trazer vários conteúdos pra gente. Nós vamos colocar muita coisa aqui pros corretores pra ajudar. Esse é o grande objetivo, né? De ingressar o corretor cada vez mais nesse mundo digital e trazendo coisas simples. Dá trabalho, mas são coisas simples do cara colocar no dia a dia dele, né? Sim, assim, tem coisas que são simples, são fáceis, mas não são simples. E assim, tudo que a gente faz aqui, todo tipo de conteúdo, principalmente quando um dos treinamentos que eu dei lá, que eu já dei sobre mídia paga, foi pensando assim, como é que eu faço isso ficar da forma mais mastigada possível para que a pessoa não precise procurar ninguém. Não, e foi muito bom. Eu acompanhei o treinamento, foi muito legal esse treinamento, foi muito legal. Mas assim, você até me deu um ponto, você até me lembrou uma coisa que eu queria dar uma dica. Boa, vamos lá. Para quem quiser produzir conteúdo. A melhor plataforma para você descobrir o que as pessoas procuram é o Google. Então, eu tô sem ideia sobre produzir conteúdo. Eu quero falar de seguro de vida, mas eu não sei. Acho muito difícil isso acontecer. Muito difícil um corretor falar quais são as dúvidas sobre seguro de vida que as pessoas têm. Mas às vezes vai dar um branco, às vezes você já produziu tanto conteúdo que você nem sabe mais o que as pessoas estão procurando, você já não sabe mais o que se pode fazer. Dá uma dica que é, assim, uma dica de ouro, eu utilizo hoje. Eu tenho um blog meu, de um projeto pessoal meu, e eu utilizo todos os artigos que eu faço no meu blog. São assim. O que você vai fazer? Você vai abrir o Google, editar seguro de vida. Deu Enter. Vai aparecer os resultados. Vai ter uma caixinha lá, escrito assim, as pessoas também procuram por. No meio dos resultados da busca do Google. Assim. Tá. Não, no meio daqueles primeiros ali? No meio dos primeiros. Tá. Aí vai estar assim, vai ter 5 perguntas que as pessoas também procuram. Tipo, qual é o melhor seguro de vida? Quanto custa um seguro de vida? Tá. Vai ter 5 perguntas lá. Essas 5 perguntas são as perguntas que as pessoas mais fazem relacionadas àquele termo seguro de vida. Só que quando você olha lá, só tem 5. Tá. Tem uma artimanha para você ver várias. Que é o quê? Você vai apertar. Quando você aperta nela, desce e responde a pergunta no próprio Google. O próprio corretor ali responde a pergunta? Não. Assim, vai aparecer as perguntas e vai ter as respostas. Tá bom. Aí você vai apertar. Apertou, vai descer. Tá. Quando descer, você fecha. Então você vai apertar 2 vezes. Quando você fechar, que é a pergunta, vai aparecer mais 5 embaixo. Ele vai expandindo. Ele vai expandindo. Aí você vai na última, você aperta, faz fecha, a mesma coisa. Aparece mais 5. Nisso vai aparecer o universo de todas as perguntas que as pessoas fazem sobre seguro de vida. Essa manhã é legal, são as hein? perguntas que as pessoas mais fazem. Então, assim, quero começar a produzir conteúdo de seguro de vida, não sei o que eu faço. Digita seguro de vida no Google, vai na caixinha de pergunta, abre, fecha, copia, escreve todas as perguntas lá e fala assim, esses aqui são os conteúdos que eu vou produzir. Cara, então, sensacional. É a dica que eu tava esquecendo, que a hora que eu tava vindo pra cá... Dica de ouro, cara, dica de ouro. A hora que eu tava vindo pra cá, eu falei, essa aqui eu tenho que falar, porque ela é muito fácil de fazer e ela vale ouro. E tá de graça, né?
Tá de graça. Tá de graça. Tá de graça. É. Pô, Xará, cara, que conteúdo, que aula. Obrigado, viu, mais uma vez aí por você ter vindo. Trouxe um monte de coisa. Nós vamos marcar o próximo para falar dessa parte da mídia paga. Cara, suas considerações finais aí. O que você pode... Quer dar mais alguma dica ou só, de repente, uma palavra final aí pros corretores que estão ouvindo a gente? Não, perfeito. Fique à vontade. Vamos voltar para falar de mídia paga. Boa. Pra gente fazer por favor. Inteiro de mídia paga aí. Boa. Falar de Google, Facebook, LinkedIn. O que eu já errei, Perfeito. O que eu acertei hoje. Mas, assim, o que eu recomendo eu falava isso muito quando eu trabalhava em outra empresa e eu tinha uma carteira de clientes. Eles sempre falavam comigo uma coisa. Às vezes a gente ia começar a produzir conteúdo numa newsletter. E as pessoas tinham lá 10 inscritos. Tinham uma lista de e-mail de 10 pessoas. E eles falavam assim, eu não vou mandar newsletter porque só tem 10 pessoas, ninguém vai ver. Coisa que eu falo. É melhor você errar com 10 que você errar com 100. Porque você errar com 1000. Então, começa a produzir seu conteúdo. Mesmo que você saiba que ninguém vai ver aquilo. Ninguém vai ver aquilo. Você vai perder o medo. Você vai se soltar. Você nunca vai... Eu cheguei aqui, eu tava nervoso. Eu já tô mais solto. Eu já tô mais solto. Então, às vezes, no primeiro conteúdo que você vai criar, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Mas você tem que pensar que, caso alguém veja, você tem que produzir o melhor conteúdo possível. E que o seu primeiro conteúdo, ele vai estar com tanto erro que daqui a 1 ano você vai ver ele, você vai falar assim, como eu tive coragem de publicar isso? Só que se você não tivesse publicado, você não estaria no estágio que você está agora. Perfeito, exato. Então, você tem um seguidor, você quer montar um blog, você quer montar um YouTube, você não conhece ninguém, cara, começa agora. Erra com pouco para acertar com muito. E quanto antes você começar, melhor. E vamos seguir o canal Corretor. Boa. No Instagram, no YouTube. Assim que eu puder, eu dou um pulinho, aparece minha carinha lá. Com certeza. Dou um treinamento para todo mundo que estiver aí junto com a Asus. E vamos junto. Tenho certeza que a gente vai democratizar o seguro de vida no Brasil juntos. Bom demais, André. Obrigado mais uma vez. Corretores, esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muitas dicas, muitas ferramentas aqui do meu xará. E o mais importante, que a gente sempre fala aqui, coloque em prática. Até o próximo e valeu!